Ok? Muito bem. Nós estamos no nosso treinamento, que é uma série de mensagens falando a respeito de promessas. A ideia é desmistificar a ideia que as pessoas têm com relação a receber uma promessa da parte de Deus. Então, uma das coisas importantes, talvez eu seja até meio repetitivo, algumas terças-feiras, em algumas partes, é porque eu entendo que são partes importantes, que a gente precisa repetir algumas vezes, para gravar realmente e não esquecer, para mudar a mentalidade, né? Então, uma das coisas que talvez você vai me ouvir falar aqui várias terças-feiras, eu vou estar repetindo, algumas delas, seria o seguinte: a primeira delas, quem achar que estando na igreja, estando na presença de Deus, tendo entregado a vida para Jesus e não tem uma promessa, está enganado. Todo mundo tem uma promessa, todos recebem uma promessa da parte de Deus. É lógico que essa promessa, ela não é uma cópia de um para o outro. A cada um Deus tem um propósito específico. E quando nós falamos de um propósito da parte de Deus conosco, esse propósito, ele nunca significa que ele esteja relacionado apenas com a obra de Deus. É lógico que o propósito, ele nunca vai estar isento do plano de Deus, da obra de Deus. Sempre vai ter uma relação com a obra de Deus. Mas a promessa de Deus para a nossa vida, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Família, vida emocional, saúde, espiritual, e é lógico, ministerial também, financeira também, não vamos esquecer. Tudo isso faz parte da promessa de Deus. Então, promessa Deus tem com todo mundo. O porquê que algumas pessoas, quando nós falamos em promessa, elas têm uma sensação que elas não fazem parte daquele grupo de pessoas de quem nós estamos falando. Porque a pessoa de repente tem que ficar assim: olha, parece que Deus não tem uma promessa comigo. Deus nunca me falou nada, eu nunca recebi uma profecia, eu nunca tive uma revelação, nunca ninguém disse que teve um sonho comigo, nunca ninguém disse que Deus falou algo a meu respeito para essa pessoa. Por quê? Porque isso que eu quero desconstruir, essa mistificação. Porque muita gente, a maioria dos crentes tem essa ideia, que quando nós falamos em promessa, está muito relacionado com profecia. E que a pessoa, se ela não recebeu uma profecia, ou não recebeu uma revelação na igreja, ela não está debaixo de nenhuma promessa. Não. Todos nós, em algum momento, Deus manifestou. Só que a promessa de Deus na nossa vida, ela acontece aos poucos. Deus dá uma pequena pitada, mostra um pouquinho, começa a revelar a promessa. Aí, de acordo com a minha busca, de acordo com a minha fé, de acordo com a minha entrega, eu vou aos poucos enxergando, desvendando qual é o tamanho da promessa que Deus tem na minha vida. E aí é lógico que em alguns casos, na vida de alguns em específico, acaba o percentual maior da promessa está relacionada com a obra de Deus. São aqueles que Deus escolheu, separou por um chamado específico. Então é lógico que vai ter um volume maior de revelação da promessa relacionado com a obra de Deus. Mas alguns têm algo relacionado com a obra de Deus, mas muito da promessa está relacionado com a vida secular. Família, finanças, vida emocional, vida financeira. Então todo mundo tem. Então tenha em mente isso. Todo mundo, Deus tem uma promessa. A promessa de Deus na nossa vida, como eu disse, ela vai sendo revelada aos poucos, de acordo com a minha busca. Deus, ele pode ter tocado na tua vida, ter manifestado alguma coisa sobre você, mas parou no tempo. Isso nunca mais aconteceu, você não entendeu mais nada, não conheceu mais nada. Aonde que está o problema? O problema é da parte de Deus? O problema é porque Deus não tem promessa na tua vida? Não, é porque você não foi em busca dela. Talvez você ficou perdendo muito tempo com outras coisas, buscando no sentido contrário, e não entendendo o propósito de Deus, o chamado, a promessa que Deus tem na tua vida. Amém? Só um pouquinho. Desculpa, irmãos, estou um pouquinho gripado, tá? Mas tudo bem, estou bem, tá, gente? Estou bem, fiquem tranquilos, ninguém precisa ficar preocupado. Amém? Então o problema está onde? O problema está em a própria pessoa não ir em busca desta promessa, desvendar, conhecer a promessa. Amém? Uma outra coisa também que causa confusão, e eu quero que você entenda, é que a forma de Deus manifestar a promessa dele para nós,
ela é múltipla. Ela pode acontecer de muitas maneiras. Existe a promessa que eu tenho dito que é a promessa verbal, que normalmente acontece, pode ser pela profecia ou pode ser por uma palavra profética, né? O que é a profecia? É quando alguém usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala com você, lhe entregando uma promessa, entregando uma palavra, é uma profecia. Agora, a palavra profética, semelhante à profecia, mas ela é um pouco diferente. Por quê? Ela pode não ser diretamente a pessoa. Pode ser através de uma ministração, de uma pregação, da leitura de um texto. O pastor pregando aqui no altar, inspirado por Deus, de repente ele lança uma palavra que é uma palavra profética de promessa para alguém. Pastor, mas aí como é que eu vou saber se é para mim ou não? Ao longo do treinamento você vai entender como descobrir, certo? Então essas são as promessas assim verbais, mas elas podem acontecer de muitas outras maneiras. Agora, preste bem atenção numa coisa que eu vou te ensinar. Toda promessa de Deus, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Independente de como ela veio verbal, numa profecia, numa palavra profética, numa revelação, num sonho, ou aquela vozinha falando no nosso interior, não importa como foi, mas ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Por isso que eu digo assim, ó, a Bíblia, ela contém mais de 8.000 promessas, e se existe uma promessa que ela é 100% confiável, e não há necessidade de passar por crivo da palavra de Deus, é a promessa que surge da própria palavra, porque ela já está aprovada, ela já tem o crivo da palavra. Então, a promessa que vem da palavra, ela é a mais confiável que existe. Não é necessário passar por um outro crivo, apenas às vezes uma confirmação da parte de Deus, amém? Tudo isso é importante a gente ter em mente, para a gente ir ministrando isso na nossa vida, porque às vezes eu vejo, irmãos, que tem pessoas que Deus tem promessas na vida delas, estão paradas no tempo, aí ficam dando murro em ponta de faca, sofrendo, ou buscando, clamando. Mas por quê? Porque não entenderam o propósito de Deus, não entenderam, às vezes estão andando na contramão. Então o que é o momento? É eu aprender um pouco mais sobre promessa e eu mergulhar nisso, mergulhar conhecendo o propósito de Deus, o plano de Deus na minha vida, e seguindo a orientação que Deus vai me dando, porque Ele vai dando orientação, Ele vai dando direção, irmãos. Ele não deixa ninguém confuso. É só se eu quero me manter confuso, caso contrário eu vou ter entendimento do que Deus tem para a minha vida, amém? Na semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de promessa, e entre o que nós falamos na semana passada, nós falamos que toda promessa antecede a promessa um comprometimento. Esse é um ponto que talvez barre muita gente. Deus começa a manifestar a promessa, mas a pessoa ainda não se compromete dentro da promessa. Ela fica esperando acontecer algo maior, acontecer uma manifestação sobrenatural, fica esperando Deus pegar ela com as próprias mãos e fazer. Isso não vai acontecer. Toda promessa antecede primeiro um comprometimento nosso. Deus, ele dá uma pitadinha e espera para ver o que você vai fazer. Conforme a tua ação e a tua reação, Deus, ele vai aos poucos trabalhando e revelando o propósito que ele tem para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Bom, nós citamos na semana passada um personagem aqui, mas eu achei que ficou assim muito superficial. Então eu quero me aprofundar um pouco mais, porque nós pegamos um texto base para falar sobre promessa, que é o texto de Abraão, onde Deus mandou ele sair da terra, da terra dele, da parentela, da casa do pai, e para uma terra que Deus mostraria, era o comprometimento, e que Deus faria dele uma grande nação, abençoaria, né? Quem abençoasse ele seria abençoado, Deus honraria a vida dele, enfim, começou a desvendar uma promessa na vida dele, mas era necessário esse comprometimento, amém? Só que aí a gente citou o pai dele, que é o Terá, mas as informações acho que foram um pouco superficiais. Então, eu entendi que seria melhor nós falarmos um pouquinho a respeito do Terá hoje. Muito bem. Em Gênesis capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz assim, ó, viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que Terá, ele teve, primeiramente, ele teve 3 filhos. Amém?
Agora, quando a Bíblia ela faz uma escala de nome de pessoas, quando ela começa a trazer a genealogia de alguém, normalmente a Bíblia ela vai trazendo pela ordem de nascimento. Então, aqui a Bíblia diz que o primeiro que aparece aqui é Abrão. Então, eu quero acreditar que Abrão era o mais velho. Sendo o mais velho, automaticamente, pela cultura da época, o filho mais velho, ele sempre herdava as melhores bênçãos, a melhor herança, tudo era automático para o filho mais velho. O primogênito, ele sempre tinha a prioridade. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Ok? Então nós vemos aqui o relato de Terá. Ele tinha 3 filhos e o mais velho era Abrão. Então aqui a gente começa a entender o porquê que depois de Terá é com Abrão que Deus fala. Só que é lógico que Deus ele não vai se ficar preso apenas a esse fator de ser o primogênito. É lógico que existem outros comportamentos e atitudes de Abrão que despertou em Deus o interesse de transferir a promessa que era para Terá e toda a sua família. Deus ele traz sobre a vida de Abrão. Amém? Não foi apenas pelo fato dele ser primogênito, mas o fato dele ser o primogênito também dá para ele uma posição de mais privilégio, certo? Irmãos, muitas coisas na palavra de Deus, muitas coisas que Deus faz, não existe uma resposta muito objetiva com relação a isso. Ah, por que Deus escolheu fulano? Por que Deus escolheu Beltrano? Não, poderia ser qualquer pessoa. Ninguém está predestinado a nada. Tudo depende do comportamento de alguém. Deus não olha lá de cima, no ventre de uma mulher, e diz assim, ó, esse aqui vai ser pastor. Não. A promessa ela tem o mesmo efeito, o mesmo poder na vida de todos. Tá, pastor, mas então como é que alguns se destacam, se tornam pregadores, alguns se tornam evangelistas, vão até para outro lugar do mundo para pregar o evangelho e tal? É simplesmente, irmãos, pela disposição. Qualquer um de vocês que está sentado aqui nesta noite, se colocar no coração o desejo de se tornar um pastor, se torna um pastor até de mais sucesso do que aqueles pastores que você já conhece. Só depende de você. A promessa ela vale para todo mundo. A promessa de Deus com relação à obra de Deus, ela é para toda a humanidade, não é uma pessoa específica. Por isso que Jesus disse assim, olha, se não fosse assim, Jesus não teria dito essa frase. Rogai ao dono da seara que levante mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são os seus ceifeiros. Tem pouca gente, irmãos, disposta a fazer a obra. Tem pouca gente disposta a deixar a sua vida normal para seguir o evangelho, para pregar o evangelho, para liderar uma igreja, para ser um pastor, para ser um motivador, para ser alguém que vai instruir o povo. São poucas as pessoas. Então, quem quiser se colocar na brecha, Deus vai ampliar a promessa na tua vida. Amém? Só não entra quem não quer. Ah, eu não quero, eu não entendo. Então não tem essa desculpa de dizer assim, não, se Deus tivesse um chamado na minha vida para o ministério. Não, Deus tem um chamado na tua vida para o ministério. Deus tem na vida de todo mundo. Aqueles que entram na brecha, entendem o chamado, Deus ele vai fazer a obra. Quem está entendendo, diga amém. É o meu pensamento, tá, gente? Pode ser que alguém pense ao contrário, mas eu creio dessa forma. Que ninguém foi separado lá no ventre da mãe e diz assim, não, esse vai ser pastor. Não se sabe o que vai ser na vida do camarada. Se ele disser não, não vai ser. Certo? Não tem pastor que Deus chamou ele foi pastor, depois se desviou? Você é o pastor do evangelho? Tem. Então, Deus fez a escolha errada? Separou no ventre da mãe errado? Não. Foi a opção dele, a escolha dele. Tudo é uma questão de escolha. Deus sempre está pronto em manifestar o seu propósito na nossa vida. Amém? Vamos continuar então. Passa o outro. Vamos lá. No próximo, o que nós encontramos ali? Gênesis capítulo 11, versículo 28, diz assim, ó. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Amém? O que aconteceu com Terá? Terá, ele teve esses 3 filhos, entre outros filhos que ele teve, porque ele não teve apenas uma esposa, entre outros filhos que ele teve. Uma delas era uma mulher chamada Sarai.
com uma outra esposa, essa que depois se tornou a esposa de Abraão, certo? Mas o que aconteceu na vida de Terá? Terá, ele tinha Abrão, Naor e Harã de filhos. Mas Harã, ele morreu em Ur dos Caldeus, era onde eles moravam. Ur dos Caldeus era uma cidade poderosa, era uma cidade economicamente muito forte, era uma cidade que ela era praticamente uma cidade da distribuição da economia, porque ela ficava muito perto do local onde eles usavam como um porto, onde se distribuía mantimento, alimento, recebia riquezas através do mar. Então, Ur dos Caldeus era uma cidade importante, uma cidade grande, mas ela era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que tinha deuses, e esses deuses eles eram reverenciados, eles eram adorados, existiam muitas imagens desses deuses nessa cidade, certo? E o que aconteceu? Harã, ele morreu nessa cidade. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, mas diz que ele morreu. E a morte desse rapaz, que é o filho mais novo de Abrão, normalmente, irmãos, quem que é o filho mais mimado em casa? Qual que é o filho mais mimado em casa, irmãos? É o mais novo, né? Isso aí qualquer família do mundo, é uma coisa natural. O filho mais novo sempre é mais protegido. O pai sempre diz para o filho mais velho: tu cuide do teu irmão. Se acontecer alguma coisa que eu estou errado com teu irmão, tu vai apanhar. Nem é a criança que faz errado, é o mais velho que se não cuidou, apanha. O mais novo sempre é o mais mimado, certo? Então, eu quero entender que Terá tinha Harã, aquele filho, como um filho mimado, um filho protegido. Abraão era o que ia receber a herança melhor, a transferência, a continuidade do pai, era para Abraão. Mas o Harã era aquele menino protegido pelo pai. E Terá, ele perde esse filho. Ele perde, o filho morre, certo? Depois que aconteceu isso, vamos ver o que aconteceu. Em Gênesis capítulo 11, versículo 29 e 30. Passa ali. Olha só. Tomaram Abrão e Naor mulher para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Sarai foi estéril, ela não tinha filhos. Então olha só como essa família, ela começa a enfrentar algumas adversidades. Primeiro, o Harã morre. Depois, Abrão, Terá tem uma outra filha, né, com uma outra mulher, e ela se torna esposa de Abrão, a Sarai. Só que ela é uma mulher estéril. Então olha a cabeça de Terá, como é que fica a cabeça de Terá. Terá, ele tem o filho mais novo, que é mimado, morreu. Agora ele tem o filho mais velho, que vai dar continuidade à sua herança, continuidade do seu trabalho, aquele que vai herdar o principal do que o pai tem. Agora ele casa e a esposa não pode ter filho. Então, pode-se dizer que automaticamente a descendência de Terá, através do primogênito, está comprometida. Então você olha como é que a cabeça de Terá, ela começa a ficar meio bagunçada, começa a afetar o emocional. E o que eu aprendo olhando para uma história dessa? Qual é a família que não enfrenta nenhum tipo de adversidade? Qual é a família que em algum momento não se depara com uma frustração, com uma limitação, com um problema? Às vezes algumas famílias enfrentam verdadeiras tragédias. Então nós temos que aprender a lidar com essas situações da nossa vida, sem permitir que afetem o nosso emocional de tal maneira que venha interferir na promessa de Deus. Por quê? Porque senão eu posso estar lapidando, eu posso estar engessando, eu posso estar aniquilando a promessa de Deus, ou pelo menos adiando o efeito da promessa de Deus na minha vida. Então eu preciso aprender a lidar com as questões emocionais. Eu não posso deixar que as questões emocionais da minha família interferem no meu chamado, nas promessas de Deus na minha vida, nos propósitos que Deus tem na minha vida. Até porque muitas das coisas que acontecem, irmãos, a culpa é nossa mesmo. São resultados
de escolhas erradas que nós fazemos. Então nós temos que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as questões emocionais, né? Tem gente que se depara com um problema na família, e a primeira reação que ela tem é interromper as promessas que Deus tem na vida dela. Deixe de se comprometer com a obra, deixe de se comprometer com Deus, deixe de se comprometer com os seus princípios. Não, irmãos, nós temos que ter isso muito bem estabelecido na nossa vida. A partir do momento que nós nos colocamos diante da mão de Deus, e eu entendi que o que eu estou fazendo é para a obra de Deus, eu não posso deixar que nada interfira. E aqui, eu procuro evitar ao máximo trazer as mensagens e levar elas para um cunho local, porque às vezes pode parecer a alguns que, o pastor fica, falando, direcionando, mas eu acho que é importante a gente falar também. Às vezes eu fico observando, aqui na própria igreja mesmo, que tem pessoas que diante de um problema, diante de uma luta, diante da adversidade que está enfrentando, a primeira área que afeta na vida da pessoa é a área relacionada com o seu espiritual. É muito comum aqui, irmãos, pessoas pedirem um tempo da obra de Deus por causa de um problema que estão enfrentando na sua vida pessoal, seja na saúde, no casamento, seja na família. Não, pastor, eu estou com muitos problemas na minha família, o senhor me dá um tempo. Sabe o que a pessoa está fazendo? Está fazendo o mesmo que fez Terá, interrompendo a promessa de Deus. Não, irmãos, isso é coisa de criança. Coisa de adulto espiritual. Ele sabe lidar com as questões emocionais, sabe administrar o emocional na sua vida e não deixar que isso interfira. Você já imaginou? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se amanhã eu for no médico e eu fizer um exame e o médico me der um diagnóstico que eu estou com câncer em fase terminal, qual é a tua sugestão para mim? Que eu entregue a igreja para um outro pastor? Ou você gostaria que eu continuasse sendo pastor? Me respondam. Vocês gostariam que eu enfrentasse a enfermidade, mesmo que eu morresse dela, mas que eu enfrentasse a enfermidade enquanto tivesse força, estivesse ocupando esse altar e pregando para vocês? É isso que vocês gostariam? Então por que a maior parte da igreja não se comporta da mesma maneira, irmãos? Ou será que o pastor, não é isso que o pastor espera? Não é isso que o pastor ensina e espera que os irmãos se comportem da mesma maneira? Independente do diagnóstico que você tenha, seja de saúde, financeiro, familiar, conjugal, emocional, não importa o que seja. Você tem uma área que não pode interferir na tua vida, é a área que está relacionada com as promessas de Deus. É por isso que muita promessa na tua vida, irmão, está encalhada. Está encalhada. Não está acontecendo. Porque a primeira parte que as pessoas deixam de lado é o que está relacionado com a promessa, com o chamado, com o propósito de Deus. Lembra que eu falei no começo? Nem sempre a promessa de Deus ela tenha um volume maior relacionado com a obra de Deus. Pode ser que o volume maior está relacionado em outras áreas, mas tem sempre alguma ligação com a obra de Deus. Sempre tem. Por exemplo, se Deus tem uma promessa financeira para você, está relacionado com a obra de Deus, porque Ele quer te abençoar financeiramente para você abençoar a casa de Deus. Mas se você está enfrentando um problema financeiro, por que a primeira atitude é deixar de contribuir na causa de Deus? Você está interferindo na promessa. Amém? Quem está conseguindo entender? Então vamos ver o que aconteceu na vida de Terá. Passa o próximo. Gênesis 11, 31 e 32. Diz assim, Tomou Terá Abrão seu filho e Ló, filho de Arã, filho que tinha morrido, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Amém? Dá um ponto aqui, depois eu leio o restante. Você não vê nenhuma menção aqui que Deus tenha mandado Terá ir para lá, tá? Não há um relato que diz assim, apareceu o Senhor para Terá e botou no coração dele. Não tem esse relato, mas a gente entende que foi uma direção de Deus, foi uma ordem dada por Deus. Por que nós entendemos isso? Porque depois, lá na frente, isso não acontece, porque Terá ele não vai para Canaã. E lá na frente, então, o que Deus faz? Deus, com Terá, ele não consegue mais trabalhar. Deus, para.
A promessa, ela encalha exatamente na vida de Terá. E Deus, ele dá um tempo. Deus, ele espera. Só que Deus, ele dá continuidade depois, através da vida de Abraão. Aí sim Deus se manifesta para Abraão e manda ele ir para a terra de Canaã. Então a dedução que nós fazemos é que Deus havia dado uma ordem para Terá pegar toda a sua família e ir para a terra de Canaã. Amém? Só que aqui acontece um episódio, irmãos. Lembra que quantos filhos tinha Terá? Abrão, Naor e Arã. Arã tinha morrido. Então Terá pega o sobrinho Ló. E ele pega Abrão e Sarai. Mas Naor, ele não vai com eles. Naor permanece em Ur dos Caldeus. Certo? Então aqui eu vejo que Terá, ele começa a ter mais um problema relacionado com a sua família. E eu acho que é esse o ponto que faz com que ele não consiga chegar em Canaã. Aonde que ele chega? Olha só, continuando a leitura. Vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu na Terá em Arã. Ele morreu em Arã. Ele não foi para Canaã. Quer dizer o que, irmãos? Quer dizer que Terá, ele não cumpriu com a promessa de Deus. Ele não foi adiante com o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele só foi até uma altura. Ele não conseguiu chegar em Canaã. Ele ficou em Arã. Agora, observe uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Você percebeu que o mesmo nome da cidade para onde ele foi era o nome do seu filho que ele havia perdido? Era o mesmo nome, Arã. É lógico que na tradução, o Velho Testamento, ele foi escrito no hebraico. Tanto o hebraico como o grego, que foi escrito no Novo Testamento, na hora de traduzi-lo para o inglês e depois para o português, as palavras elas são muito parecidas, e tem palavras que elas não têm tradução. Então, muitas vezes, algumas palavras, elas podem, para nós aqui, por exemplo, Arã, pode ser a mesma palavra, mas às vezes lá no hebraico é uma outra palavra, certo? O sentido, o significado é parecido, certo? Mas a palavra às vezes é outra. Pode ter acontecido isso. Mas tem também um outro fator que eu quero que você entenda. O que era a cidade de Arã? A cidade de Ur dos Caldeus, ela era uma cidade dos filisteus, que naquele momento dominavam o mundo. Ok? Dominavam o mundo civilizado. E a cidade de Arã, ela tinha sido construída um pouco distante de Ur dos Caldeus, mas já nas imediações da Mesopotâmia. Então ela também ficava próxima à terra de Canaã. E por que foi construída a cidade de Arã? A cidade de Ur dos Caldeus, ela era uma potência econômica. E ela também abrigava um fator religioso muito forte de idolatria. Então um príncipe de Ur dos Caldeus, ele pegou e disse assim, Ur dos Caldeus é uma cidade econômica. Então é um entra e sai de gente. E aqui tem muitas estátuas, imagens, muitos templos de adoração ao nosso Deus, que é um nome parecido com Arã, mas é um pouco diferente, tá? Que era o Deus deles. E ele disse assim, vamos construir uma cidade que seja uma cidade importante também, mas o cunho dessa cidade será adorar o nosso Deus. Por isso ela recebeu o nome de Arã. Então o nome de Arã, ela é uma referência ao Deus que eles adoravam em Ur dos Caldeus. Eles só fizeram uma cidade separada para que ela saísse um pouco daquele meio comercial e se tornasse sim uma cidade mais religiosa, mais mística. Ela foi tão importante nesse sentido, irmãos, que depois essa cidade ela ficou deserta e ela se tornou um cemitério. E durante muitos anos havia uma coisa muito mística nessa cidade, nessa cidade cemitério, porque as pessoas entendiam que ali era uma referência daquele povo, da idolatria daquele povo. É exatamente para essa cidade que Terá vai com a sua família, e ele estaciona nessa cidade, e ele não consegue sair dessa cidade. Talvez ele fez uma correlação de Arã, cidade de Arã, com o seu filho. Não foi ele que deu o nome para aquele lugar. Talvez o nome que ele deu para o seu filho estava relacionado com algum tipo de Deus,
com algum tipo de idolatria, e quando ele chegou na cidade de Harã, ele ficou preso na cidade de Harã, exatamente por causa da perda do filho. Mas eu quero acreditar também que são esses 3 fatores que comprometeram nesse propósito de Deus na vida de Terá: a perda do filho mais novo, o filho mais velho ter casado com uma mulher que não poderia manter a descendência, e o fato do filho do meio, Naor, ter decidido não acompanhar o pai naquela caminhada. Por isso Terá chegou em Harã, ele não deu continuidade e ele morreu em Harã. O que eu aprendo até aqui, irmãos? Eu não posso deixar que o propósito de Deus na minha vida morra. Não posso deixar que a promessa de Deus na minha vida eu consiga chegar só até a metade, por causa das minhas frustrações emocionais, por causa das percas que eu tive no meio do caminho, por causa das decepções que eu sofri no meio do caminho. Não, irmãos, eu tenho que continuar. Se Deus tem um propósito na minha vida, eu tenho que ir em busca desse propósito. Eu não posso deixar que nada me barre no meio do caminho. Eu não posso deixar que nada interfira para descobrir qual é essa promessa de Deus na minha vida. Deus tinha uma promessa naquela família, e aqueles que não estavam comprometidos com essa promessa ficaram em Harã, morreram em Harã, permaneceram no meio do caminho, nunca chegaram na terra de Canaã. E Deus ficou fazendo o que, irmãos? Deus ficou observando quem que ele, para quem que ele transferiria essa promessa. Porque a promessa de Deus, ela nunca vai morrer, ela vai se cumprir. Se não se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida de uma outra pessoa. Se não cumprir na minha vida, vai se cumprir na vida de uma outra pessoa. Deus vai fazer com que a sua promessa se cumpra. Mas Deus, ele vai separar quem? Vai separar pessoas que estiverem comprometidos. Um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, se o senhor não tivesse vindo para Santo Antônio, não teria acontecido o que aconteceu aqui na igreja. Eu falei: negativo, irmão, ia acontecer, era um projeto de Deus. Poderia até demorar um pouquinho mais. Se não fosse o pastor Jadir, seria um outro pastor, seria uma outra pessoa, seria qualquer outra pessoa. Mas Deus faria que o seu propósito acontecesse. É lógico que ele me deu uma oportunidade. Promessa, ela não é um peso, um cargo para nós. Não, promessa é oportunidade. É oportunidade de eu fazer parte de uma história, fazer parte de um propósito, de algo que Deus vai fazer. Promessa, quando ela chega em mim, é a abertura de uma porta, me dando a oportunidade de fazer parte daquela história que Deus já determinou que vai acontecer. Por exemplo, se Pedro não seguisse, irmãos, se ele não se comprometesse, Deus teria colocado outro no lugar dele. Foi o que aconteceu com Judas. Judas tinha a oportunidade de ter o nome dele escrito de uma forma positiva, mas como ele não se comprometeu, ele ficou do lado de fora e Deus levantou outro para ficar no lugar dele. Da mesma forma, a promessa que Deus tem, ela vai se cumprir. Agora Deus está me dando para mim e para você a oportunidade de fazer parte da história. É só você se comprometer, irmão. Como eu citei na semana passada, a promessa de Deus aparece só a ponta dele. Agora, quer saber o tamanho que ele tem? Só mergulhando para saber. Se você não mergulhar em Deus, você nunca saberá o tamanho da promessa que ele está te dando oportunidade de você fazer parte. Quem entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. Vamos continuar. Glória a Deus, amém? Deixa eu ver que eu estou aqui. Muito bem. Naor não vai com eles, porque ele ir para Canaã. Pode passar o outro ali, Jennifer. Ali, muito bem. Vamos para isso aí agora, tá? Nós vamos falar um pouquinho por que ir para Canaã, certo? Só para você entender como Deus trabalha. Deus sempre trabalha num todo. Por mais que a promessa ela seja individual, você faz parte de um todo, tá? Não é? Deus não vai trabalhar só a tua vida, não, isoladamente, aqui é só você, eu tenho uma promessa, não. Quando Deus manifesta a promessa na vida de alguém, é porque existe um todo. Você faz parte de um todo. Em algum momento Deus vai te encaixar, te enquadrar em alguma situação. Então Deus, quando ele pega a família de Terá e propõe levar eles de Ur dos Caldeus até Canaã, tem um porquê. Por que para Canaã? Se você for ler lá em Gênesis capítulo 12, até vou ler, só para a gente ter esse entendimento. Abra aí a Bíblia, vamos acompanhar a leitura.
que é bom. Acho que instrução sempre é bom, né? Vai achando aí que só vou achar o versículo aqui para ter certeza, tá? Gênesis capítulo 12, no versículo de número 10. Aqui já fala do quê? Aqui já fala de quando Abraão chegou na terra de Canaã. Amém? Gênesis 2, versículo 10. Vamos lá. Olha só o que diz o versículo 10. Havia fome naquela terra. Como é que Abraão encontrou a terra de Canaã, irmãos? Farta, próspera, abundante. Não, tanto é que ele nem ficou na terra no primeiro momento. O que ele faz? Desceu, pois, Abraão ao Egito. Ele nem ficou na terra de Canaã no primeiro momento que ele chegou naquela terra. Por que ele não ficou lá, irmãos? Porque havia fome, porque a terra era uma terra seca, era uma terra problemática, era uma terra amaldiçoada. A terra de Canaã era amaldiçoada. Pastor, mas eu sempre ouvi dizer que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, disse para eles: olha, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. É verdade. Mas isso foi quanto tempo depois, irmãos? Centenas de anos depois. Abraão já tinha passado por ali, Isaac já tinha passado por ali, Jacó já tinha passado por ali. Anos depois a nação de Israel sai do Egito e Deus leva eles para Canaã. Por quê? Porque Deus já tinha cumprido o primeiro estágio do propósito de ter chamado a família de Terá para ir para a terra de Canaã. Quando Deus propôs de levar a família de Terá para Canaã, era para consertar aquela terra, irmãos, porque ela era uma terra amaldiçoada. Quer ver? Gênesis capítulo 9, versículo 20. Vamos entender por que Canaã era uma terra amaldiçoada. Gênesis 9, no versículo 20 até o versículo 27. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos lá. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora aos seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém? Deixa eu narrar o episódio aqui. Depois do dilúvio, Noé, ele era lavrador. Então ele plantou uma vinha, plantou um pé de uva, colheu as uvas e fez aquele vinho. Sabe aquele vinho gostoso, aquele vinho colonial, aquele vinho que apetece, que o camarada não consegue tomar um cálice só, uma taça só? Então Noé não tomou uma só, foi tomou uma, tomou 2, tomou 3, e o que aconteceu? Ele ficou embriagado. Mas ele ficou embriagado aonde, irmãos? Dentro da sua tenda. Ele não estava do lado de fora, ele estava dentro da sua tenda. E depois de ter bebido, isso aqui me reforça mais ainda a minha falta de simpatia com as bebidas de álcool. Eu acho que bebida de álcool ela nunca contribui com nada. Ela está mais fácil contribuir para uma ruína do que contribuir para uma coisa boa. E aí Noé, depois que bebeu, estava lá, né, bem faceirinho, alegre. A bebida de álcool, ela tira um pouco a realidade da vida da pessoa. Ela tira um pouco a noção. E isso estava meio quente dentro da tenda. Noé pegou e resolveu ficar sem roupa. Ficou sem roupa lá, meio bêbado lá dentro da tenda, sem roupa. Cã, o filho de Noé, um dos 3 filhos de Noé, entrou dentro da tenda e viu o
estado do seu pai. Agora veja bem, Cã, ele sabia de alguns princípios importantes. E um dos princípios importantes qual é? Toda pessoa que detém algum tipo de autoridade espiritual sobre a nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente fala daquela pessoa. E não é, além de ser autoridade espiritual pelo fato de ser o pai de Cã, ele é um camarada que tem um histórico espiritual. Agora, não deixou de ser um ser humano. É um ser humano com defeitos. É um ser humano com erro. Vamos dizer assim que errou por ter bebido e ficado nu dentro da sua tenda? É lógico que cometeu um erro. É lógico que se deixou levar pela bebida. Mas isso não tirou dele a legalidade espiritual. Não tirou dele a autoridade espiritual. Então, quando Cã entrou dentro da tenda e viu o pai naquele estado, o que ele deveria ter feito, irmãos? Fechado a porta da tenda, saído e boca de siri, quietinho. Foi isso que Cã fez? Não. A Bíblia diz que Cã foi e declarou para os irmãos do lado de fora. Ele disse assim: olha, papai está lá, a maior vergonha do mundo, sem roupa dentro da tenda, uma vergonha que o papai está fazendo, está lá bêbado dentro da tenda. O que a Bíblia diz? O próprio Senhor Jesus disse assim, ai daquele por quem vier o escândalo. Não é aquele que causa o escândalo, é aquele que divulga o escândalo. Então, aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. Irmãos, nenhum erro cometido por uma autoridade espiritual é justificado. Não é porque é alguém que tem autoridade espiritual que pode fazer o que quiser, cometer um monte de erro e acha que está impune de uma justiça de Deus. Não, só que cabe a Deus julgar. Nós que estamos abaixo da autoridade espiritual, e quando eu falo nessa autoridade espiritual, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser o marido, a esposa, pode ser o líder da célula, pode ser o líder do diaconato, pode ser o pastor da igreja, alguém que detém uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Quanto mais forte for essa autoridade espiritual, de mais responsabilidade, de mais consequência isso será na nossa vida, né? Por exemplo, você já imaginou alguém que foi ganho por mim e batizado por mim? Eu tenho autoridade espiritual de forma dupla na vida dessa pessoa. Autoridade espiritual de pastoreio, como pastor que está conduzindo aquela alma, e autoridade espiritual de ter levado essa pessoa até Jesus através do batismo. Aí você já imaginou essa pessoa? O pastor é um ser humano, comete erros como qualquer outra pessoa. O pastor cometeu um erro, a pessoa pega, o que a Bíblia diz? Ai daquele por quem vier o escândalo, aquele que anuncia. Jesus não disse, ai daquele que cometeu o escândalo, aquele vai pagar o preço também, mas ai daquele que trouxe a público o escândalo, aquele que expôs a vergonha da autoridade espiritual. Então a gente nunca expõe a autoridade, vergonha de autoridade espiritual. A gente ora e deixa na mão de Deus, deixa Deus agir. Deus é que sabe o que faz. Se Deus permitir, Deus sabe. Se tem que ter uma correção na vida da pessoa, deixa Deus corrigir. Não cabe a nós corrigir a vida da pessoa. Então, o que fez Sem e Jafé? Eles entendiam isso. Então, o que eles fazem? Eles dizem, não, nós temos que cobrir a vergonha do nosso pai. Nós não podemos deixar que a vergonha do nosso pai seja exposta publicamente. Eles pegam uma capa, colocam aqui um no ombro de cá, o outro no ombro de cá, e os dois vão indo de costas, até chegar onde está o pai, sem olhar. Eles colocam a capa e eles cobrem a vergonha. Depois que passa o efeito da bebida, Noé fica sabendo o que aconteceu. E aí o que ele faz? É ele que lança a maldição sobre Canaã? Não. Noé, o que ele faz? Ele mostra para Cã a consequência do seu erro. E ele diz assim, infelizmente, o teu filho vai ser amaldiçoado. Sem e Jafé vão receber uma carga de bênção sobre a vida deles, porque a atitude deles foi uma atitude nobre. Mas você, por causa da tua atitude, infelizmente, você vai ter uma colheita. E a colheita não será exatamente na tua vida, mas será na vida do teu filho. Então, Canaã, ele foi amaldiçoado. Agora, vamos lá. Gênesis 10, no versículo 15 e 19. Gênesis 10, do 15 até o 19, diz assim, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus,
aos amorreus, aos girgaceus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus, aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Quem é esse povo? Se você olhar depois na história de Israel, quando ele saiu do Egito, é exatamente o povo que Deus mandou destruir da terra de Canaã. Por que Deus estava levando Terá e a família de Terá para lá? Para quebrar a maldição de Canaã. Porque Deus, Ele sempre tem um grande propósito em tudo que faz. Como Terá foi só até a metade do caminho, Deus estende a oportunidade para quem? Para Abrão. Deus viu a disponibilidade de Abrão. Deus viu o comprometimento de Abrão e disse assim: eu vou te dar a oportunidade de você fazer parte dessa história, do que eu tenho para fazer na terra de Canaã. Deus é um especialista em pegar caos e transformar em fartura. O próprio exemplo da terra já mostra isso. Lá em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que Deus faz então? O Espírito de Deus paira sobre as águas, e Deus começa a restaurar a terra e faz o que ela é hoje. A terra de Canaã recebeu uma carga de maldição. Então Deus prepara agora Abraão para levar até a terra de Canaã e mudar a história de Canaã. Você já parou para pensar aonde você está? Por que será que você está aí? Você já parou para pensar a família que você faz parte? A família que você entrou? Talvez você nem imaginou quando foi casar com essa pessoa, que tipo de família ele tem. Aliás, você tem olhado para a família do teu esposo, da tua esposa, e tem enxergado a maldição, mas não tem enxergado que Deus tem um propósito de mudar a história dessa família através de você. Talvez você olhe para o local de trabalho que você está hoje e você enxerga o macumbeiro, o feiticeiro, o espírita, o idólatra, aquele que só fala palavrão, aquele drogado, problemático, mas esquece de olhar para você em que Deus tem um propósito na tua vida, lá naquele lugar. Você nunca parou para pensar que você é parte de um todo? Agora, o que está acontecendo? Pela falta de comprometimento de alguns, é que a promessa de Deus não vai adiante. A promessa de Deus não vai adiante. A promessa de Deus não vai adiante. Está encalhada. A partir do momento que você começar a olhar para você como alguém que Deus tem um grande propósito, e você caminhar em direção a desvendar qual é esse propósito, você vai começar a contemplar Deus te usando na tua família, na tua casa, no teu emprego, aonde você habita, até quem sabe na rua onde você mora. Você vai começar a contemplar Deus fazendo isso e te usando. Você já imaginou muitos personagens que um dia foram enviados para cidades que ninguém queria ir para lá? E eles foram para lá e através da vida deles, aquelas cidades foram transformadas e foram mudadas em nome de Jesus. Deus tem um propósito com a tua vida, meu irmão. Ele só quer que você se comprometa um pouco mais com Ele. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta noite, Pai, porque entendemos que maior é o propósito que o Senhor tem conosco do que talvez aquilo que nós estamos almejando. Queremos pedir, Pai, que o Senhor venha a cada dia mais revelar em nós a Tua vontade, que estejamos comprometidos, que esta igreja esteja comprometida, Pai. Cremos que se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Teu propósito ainda é maior. Nós não queremos ficar no meio do caminho como ficou Terá. Nós não queremos, ó Pai, deixar que nenhuma situação desagradável venha interferir na nossa vida emocional, a ponto de atrapalhar o propósito que o Senhor tem conosco. Nos abençoa, nos guarda, nos conduz, ó Pai, e cumpra em nós o Teu propósito e o Teu chamado, no nome de Jesus. Que o grande amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus.